Olá pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer o apoio institucional da Nestlé Health Science. E antes de começar a nossa live, a gente vai dar alguns recados aqui para vocês. Primeiro, que essa live está sendo transmitida simultaneamente não só no nosso Instagram, mas também no Instagram do Avante Nestlé. Vocês podem acompanhar a gente por esses dois Instagrams e pode mandar perguntas também para a gente nesses dois Instagrams, nessa live desses dois. Importante, essa live não vai ter certificado, pessoal. Bom, para quem não sabe, hoje é dia 27 de novembro, é Dia Nacional de Combate ao Câncer. Então, a gente decidiu fazer uma live diferente aqui, um talk show, e nós trouxemos duas convidadas. Uma que é da casa, daqui a pouco vocês vão ver quem que é que está aqui, e daqui a pouco a Thaís também vai se apresentar. Mas hoje à tarde a gente fez um lançamento no podcast sobre o papel da nutrição na prevenção do câncer de próstata, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o câncer aqui no geral com essas nossas duas convidadas. Essa semana nós abrimos uma caixa no Instagram, tanto nosso quanto do Avante Nestlé, e várias pessoas mandaram perguntas, e então chegou a hora da gente responder várias dessas perguntas aí que nós selecionamos. Tudo que você gostaria de saber então sobre nutrição e oncologia e nunca perguntou, e também podem mandar aqui pergunta para a gente. Eu queria, Melina, que a nossa convidada se apresentasse. Thaís, muito boa noite. Boa noite, Diogo. Boa noite, Boa noite, Thaís. Obrigada pelo convite. Queria agradecer a Braskem e a Nestlé pelo convite. Então, meu nome é Thaís Miola, sou supervisora de nutrição clínica na Camargo Cancer Center. Atuo com oncologia há 15 anos. E acho que é isso, né? Bom, a Melina, a gente dispensa apresentações aqui da nossa presidente, e eu já tomei o papel dela de moderar esse talk show. Roubou meu papel. Ó, tô com um talk show aqui igual do Faustão, né, Gabi? Vamos começar com a primeira pergunta. A Nani está perguntando como que realiza o manejo quando o paciente entra em cuidado paliativo da parte nutricional. Melina, vamos começar com você. Eu acho que assim, né, vai depender muito que nível de cuidados paliativos que esse paciente foi colocado, né? Então, assim, a gente fala cuidados paliativos só do paciente que não tem mais chance de cura, mas tem pacientes de diferentes níveis de performance, status, enfim, sobrevida. De um modo geral, a terapia nutricional ela vai continuar sendo necessária nessa condição, salvo aquele paciente que está realmente em fim de vida e que aí deixa de fazer sentido a terapia nutricional. Mas muitas vezes a gente consegue, através da terapia nutricional, melhorar a qualidade de vida desse paciente no tempo que ele ainda tem, embora ele esteja em cuidados paliativos. A gente só vai, enfim, suspender a terapia nutricional para aquele paciente que realmente está em fim de vida e a gente entende que aquela terapia nutricional está muito mais prolongando um sofrimento do que trazendo algum benefício. Mas são só nesses casos. Pessoal, não esqueça que a gente também vai estar recebendo as perguntas aqui, vocês podem mandar aqui para a gente também. Thaís, a gente sabe que a suplementação oral é muito importante para o paciente oncológico, mas conta para a gente, assim, quando ela é iniciada desde o diagnóstico, se faz diferença durante o tratamento? Faz, Diogo. É super importante a gente tentar fazer a intervenção mais precoce possível, né? Eu mesma lá no AC, a gente faz uma triagem nutricional, né, em todos os pacientes, aí com todos os hospitais, e um dos critérios que a gente colocou como risco é o diagnóstico oncológico. Então, câncer de cabeça e pescoço, câncer do trato gastrointestinal alto, que a gente já sabe que tem um maior risco nutricional. Então, independente, né, se ele pode estar se alimentando bem, ele pode não ter perdido peso, né, tá mantendo peso, a gente já inicia uma suplementação por conta de tudo que eu já sei que ele vai passar no tratamento. E vocês usam uma ferramenta específica para esses pacientes? Então, a nossa triagem, ela é adaptada da subjetiva global, produzida pelo paciente, e a gente está num processo de um projeto piloto, né, para poder desenvolver essa triagem num modo de validação mesmo. Legal. Voltar para a Melina, aqui uma pergunta da Dani Marcato. Como que a gente identifica a necessidade de reduzir ou suspender a terapia nutricional nesse paciente com cuidado paliativo? Eu acho que assim, se você percebe que a terapia nutricional para aquele paciente está trazendo mais problemas
do que tá sendo uma coisa boa, é o momento de você se questionar. Então, às vezes, é um paciente que já tá, como a gente já falou, no fim de vida, e a terapia nutricional tá fazendo ele ter distensão, tá fazendo ele ter diarreia, tá trazendo desconforto, e ela não tem mais aquele sentido e aquele objetivo de melhorar a qualidade de vida, de nutrir o paciente, talvez seja o momento realmente de suspender. Thaís, todo mundo pergunta se é o momento de suplementar vitamina para esse paciente, se a gente pode fazer, se existe uma recomendação, como que a gente faz para orientar esse paciente sobre a suplementação vitamínica? A gente tem que tomar cuidado em qual momento do tratamento ele se encontra e também pensar na realidade hospitalar e consultório. Porque a gente sabe que na realidade hospitalar é muito difícil a gente quantificar essa ingestão, né, de vitaminas e minerais. Em consultório a gente já consegue fazer mais isso. Então, se eu analisar a ingestão alimentar, os níveis laboratoriais e ver que tem a necessidade de alguma suplementação específica, aí ok. O que eu vejo muito são os pacientes, principalmente em quimioterapia, que aí são pacientes que, né, vão atrás de coisas para melhorar a imunidade, e aí vão e compram, né, livremente polivitamínicos, poliminerais, e acabam tendo aí uma quantidade, um consumo exagerado de alguns nutrientes que podem atuam como antioxidante. E o problema é que a gente não tem nenhuma evidência científica que mostre essa segurança. Inclusive, alguns estudos mostram que exatamente pela atuação, né, de proteger a célula contra o radical livre, pode proteger também o excesso, né, de vitaminas antioxidantes, pode proteger também a célula tumoral. Então, a gente ainda não tem isso muito bem definido na literatura. Então, o ideal é não suplementar se eu não estou conseguindo avaliar adequadamente. Né? Se tiver algum nutriente específico, aí sim. Mas pedir para suspender o consumo aí de polivitamínicos, poliminerais, principalmente durante quimio e radioterapia. A gente começou a falar de cuidado paliativo, depois a gente falou de suplementação, mas acho que cabe uma pergunta aqui da Vanessa. Qual que é a meta proteica e calórica de pacientes oncológicos que vão iniciar quimio e radioterapia? Aí vai depender do diagnóstico, né, e do estado nutricional. Então, a gente sabe que existe uma diferença ali, também a idade, né? O idoso ele tem uma necessidade calórica, por exemplo, de 32 a 38 calorias se for um idoso desnutrido, né? Um paciente que já tem uma manutenção de peso de 25 a 30 calorias, um adulto. Então, essa variação de 25 a 30 calorias, por exemplo, se eu pego um paciente que tem um maior risco nutricional, eu tenho que sempre jogar um pouquinho mais para cima, porque todos os efeitos aí do tratamento que ele vai apresentar. E a proteica, né, no mínimo aí 1,2 gramas de proteína, podendo chegar, dependendo da condição, até 2 gramas por quilo de peso. Bom, vamos entrar na pergunta que várias pessoas fizeram, é sobre glutamina nesse tipo de paciente. Beleza, vamos voltar para você e depois a gente fala com a Thaís de volta. Tá bom. Para paciente oncológico, existe alguma recomendação? Enteral, parenteral, se para diarreia, como que fica isso nesse paciente? Se a gente for olhar as recomendações mesmo, nenhuma delas embasa, né? Quando a gente fala num contexto um pouco mais de pacientes mais graves, né, e aí a gente avalia aí a glutamina, a gente sabe que a glutamina tem algumas contraindicações absolutas. Então, assim, um paciente que já tem uma disfunção hepática, um paciente que já tem uma disfunção renal, um paciente que tem múltiplas disfunções, e aí um doente mais crítico, que, enfim, tá com droga, a glutamina é completamente contraindicada. Salvo essas condições de contraindicação absoluta ao uso da glutamina, a gente tem que pesar muito o custo-benefício de introduzir a glutamina. E aí, na hora que a gente chega para se questionar sobre o benefício, e aí falando especificamente no paciente oncológico, para mucosite, para diarreia, embora muitas vezes a gente tenha relatos clínicos de que isso funciona, a literatura não consegue embasar isso. A gente não tem evidência científica forte o suficiente que fale que realmente isso funciona e faz parte da terapêutica. Então, a gente acaba não tendo, assim, embora muitas vezes na clínica, e eu queria ver se a Thaís realmente usa isso na clínica, a gente use, se a gente quiser, enfim, realmente estar embasado numa diretriz, a gente acaba se questionando aí se vale a pena usar. É isso na sua prática, como você vê?
às vezes a gente recebe o paciente já querendo usar a glutamina, que já ouviu Exato. falar. O que tem que tomar cuidado, eu sempre brinco, né, Diogo, que a glutamina ela é mais polêmica que o ovo, né, quando se fala em oncologia. Então, acho que a gente tem que pensar quais são as situações que eu poderia utilizar e o que eu traria de benefício, né? Então, como a Melina colocou, tem que pesar, né, dependendo muito da situação. Pensando num paciente, a Melina falou de enteral, parenteral, então pensando num paciente com a via oral, o que a gente tem de estudo, mas que obviamente ainda não mostra toda a evidência, é que o uso da glutamina via oral para radioterapia em câncer de cabeça e pescoço vai auxiliar na redução da gravidade, né, e da duração, da incidência da mucosite oral. Mas ainda faltam dados, né? São estudos que têm aí vieses do desenho. Porém, agora em outubro saiu, né, da MASC um guideline novo que até fala do uso do mel e de outras substâncias e coloca a glutamina, né, como uma indicação. Do mel e cúrcuma, eu acho. Do mel, da cúrcuma, que foi até uma aula do Espen, né? E também e aí fala também de camomila, enfim, outros extratos aí. E coloca a glutamina, então, que daria para a gente utilizar. Só que, do meu ponto de vista, se for colocar apenas para esse grupo, cabeça e pescoço em radioterapia, porque os trabalhos que tem, os ensaios clínicos em quimioterapia mucosite oral, não tem benefício. Para diarreia, não tem benefício. O placebo, em alguns trabalhos, foi melhor do que a glutamina. E aí pensar que por conta desse receio que todo mundo tem, que tem estudos que mostram in vitro que a glutamina estimula, né, a proliferação tumoral, então fazer o bochecho e cuspir, jogar fora, ao invés de engolir. Então ter esse contato com a mucosa oral. Embora esse guideline da MASC de agora de outubro não fala exatamente, né, como deve ser o manejo, como que você deve ofertar, mas eu já vi alguns trabalhos falando isso, para deixar o contato com a mucosa oral apenas e eliminar o produto. Ótimo, vamos entrar agora em suplementos imunomoduladores. Melina, conta pra gente no paciente oncológico. Quem tem indicação, pré-cirurgia, desnutrido, para a gente entender bem separadamente essa colocação. Bom, então assim, se a gente for falar realmente de quem tem indicação em vigência do que a gente tem de literatura, vai ser pacientes com câncer de trato gastrointestinal, especialmente trato gastrointestinal alto, é onde a gente tem a literatura mais forte, e câncer de cabeça e pescoço. Claro que muitas vezes a gente extrapola isso para outras cirurgias de grande porte por câncer. Embora a gente não tenha uma evidência forte que isso funcione, a gente acaba fazendo essa extrapolação. Então é comum na prática clínica a gente modular, por exemplo, pacientes com câncer ginecológico, pacientes com cânceres outros que não trato gastrointestinal e cabeça e pescoço. Todos os pacientes mereceriam imunomodulação? Quando a gente olha a literatura, parece ter um benefício um pouco maior para aquele paciente desnutrido de base. Mas a gente ainda tem uma evidência que mostra aí que a gente poderia imunomodular todos os pacientes que foram submetidos a uma grande cirurgia por câncer. Antes, depois ou antes e depois, a literatura mostra que o perioperatório tem um efeito superior a você fazer só no pré ou só no pós. Então, a recomendação que a gente ainda usa hoje é 5 a 7 dias antes e manter isso 7 dias após a cirurgia. Então, se a gente estivesse falando dessa suplementação desses imunomoduladores, mas não no paciente cirúrgico, no clínico, tem indicação? Paciente oncológico, por exemplo? A gente está começando a ver alguns resultados bem positivos, né? Tanto em redução de marcador inflamatório, em redução de toxicidade durante quimio e radioterapia. Então, tem alguns estudos com câncer de cabeça e pescoço, alguns com trato gastrointestinal e até pulmão também, que a gente já começou a ver um benefício da imunomodulação. Ainda fica a questão, né, se a gente deve ofertar como cirúrgico, né? Então, previamente aí a cada ciclo, ou se ofertaria durante todo o tratamento, né? Então, mas existe sim já essa possibilidade e alguns resultados positivos. Deixa eu emendar uma pergunta aqui do Marcos Vinícius, para você mesmo. Ele quer saber assim, se existe uma recomendação de algum suplemento para paciente no pós-operatório de câncer do trato gastrointestinal e que ainda está com uma dieta líquida. A gente pode entrar com algum suplemento para esse paciente? Pode, eu entro, inclusive, como a Melina falou, a gente faz no perioperatório. Então, a imunomodulação no pré, e aí, quando ele for operar, entra com a dieta. Assim que libera a dieta, já entra com a imunomodulação. A dieta líquida, você já entra com suplemento imunomodulador para esse paciente. Tá.
Melina, de acordo com o projeto Acerto, é uma pergunta da Andrea. É indicada a realização, é indicada a realimentação muito precoce do paciente no pós-operatório. Mas como que a gente lida com isso pensando na síndrome de realimentação? Tá, então assim, na verdade, quanto mais precocemente a gente reintroduzir a terapia nutricional ou a dieta oral, menor é o risco de síndrome de realimentação para o paciente, né? Porque a síndrome de realimentação também está muito associada com um jejum prolongado. Então, pacientes que ficam mais tempo em jejum têm um risco maior de fazer síndrome de realimentação. Eu acho que, assim, o ideal é realmente que a gente siga, né, essas recomendações do Projeto Acerto e comece a realimentar precocemente esse paciente. Claro que quando esse paciente fez uma cirurgia, por exemplo, de trato gastrointestinal alto, isso fica mais complicado porque a gente depende do cirurgião ter passado uma sonda no intra para a gente conseguir nutrir ele precocemente, né? Dificilmente, por exemplo, se ele tiver com câncer de esôfago, fez uma cirurgia de esôfago ou de estômago, o cirurgião vai liberar a dieta oral em 2 dias, ele vai levar mais tempo. Então, eu preciso ter uma sonda passada no intraoperatório para conseguir fazer nutrição enteral precoce. E quando isso não acontece, a gente também compromete a imunomodulação, né? Porque o ideal é que a imunomodulação do pós comece o mais precocemente possível. Se esse paciente vai ficar 5 dias em jejum, eu vou começar só depois de 5 dias voltar a imunomodular esse paciente. Então, essa conversa com a equipe cirúrgica da necessidade de uma via para iniciar precocemente a terapia nutricional no pós é fundamental para que a gente tenha o efeito benéfico aí da imunomodulação. Como que é essa realidade lá no seu hospital do Projeto Acerto? Vocês conseguem implementar, abreviar o jejum para esses pacientes, principalmente de câncer, ou essa realimentação mais precoce possível? Sim, Diogo, a gente faz já há uns 4, 5 anos em cirurgias intestinais, né, o protocolo todo. Então, a realimentação a gente consegue fazer precoce, então os resultados que a gente tem são fantásticos, reduziu aí o tempo de internação em 50%. Então, hoje esse paciente que ele fica 3 dias, ele já sai do centro cirúrgico com a dieta prescrita líquida, e aí eu já entro com a imunomodulação e vai evoluindo. Agora, trato gastrointestinal alto, né? A gente tem muitos detalhes aí, né? Um risco muito maior de complicações em pós-operatório de esôfago, estômago. Então, não entra tão precoce a via oral, mas né, os cirurgiões onde eu trabalho passam a interal no intraoperatório. Então, é comum a gente iniciar a interal. Mas também depende do caso, né? Não é todo mundo que vai entrar em 48, 72 horas. Às vezes até acontece da sonda tá passada. Exato. E eles não liberarem o uso da sonda precoce, né? É outro problema. Isso acontece. Mas a gente também começou a fazer há algum tempo, como a Melina falou, né? Pensando em cirurgias de grande porte, a gente começou a fazer em ginecologia. E recentemente iniciamos aí o projeto Acerto também nas cirurgias torácicas e cistectomias. Tem uma pergunta da Camila, que apareceram também outras perguntas aqui bem similares. Por exemplo, todos os pacientes oncológicos, a gente deve, em todos, vamos diferenciar aqui, fazer uma nutrição específica para a neutropenia ou só esse paciente que está em quimioterapia? Ou que regra que a gente tem aí que pode separar para esse neutropênico? Então, não tem regra, né? Esse é o ponto. É um tema muito discutido, né? E qualquer evento que tem uma aula sobre sempre tem essa pergunta. Sempre tem essa pergunta, porque não existe evidência na literatura, mas muita gente ainda pratica o uso da dieta neutropênica. Eu não faço em ninguém, nem no neutropênico, nem naquele incondicionamento de transplante de medula, exatamente pela falta de evidência. Então, a gente não tem nada que comprove que fazer uma dieta neutropênica vai reduzir infecção e mortalidade por infecção. E sem contar que não existe o consenso, né? Se eu entrar com uma dieta neutropênica em quem está neutropênico, quanto de neutrófilo precisa ter? Então, eu tenho colegas que entram com neutrófilos com 500, outros com 1.500, exatamente. E também o que é uma dieta neutropênica? Essa aqui é a pergunta que todo mundo... O principal, né? Porque se você vai na literatura, tem alguns trabalhos que questionam, né, as instituições e profissionais sobre isso, e tem lá, né, um libera lactobacillus vivus, o outro libera... o outro libera suco de fruta. Assim, eu acho que a única coisa unânime é o peixe cru e a carne crua, e o ovo, né, cru. Mas do resto, ainda cada um faz de uma forma, mas não existe evidência. Eu acho que a gente tem que pensar na segurança alimentar,
fazer a higienização adequada, né? Manter todos os cuidados. Essa mudança de comportamento, de cultura, também vem muito dessa agora... Até os cachorros estão podendo visitar, né? Esses pacientes que eram neutropênicos, enfim, que existia toda uma cultura que esses pacientes iam ficar piores com esse contato. Não, a gente já conseguiu mudar muita coisa. Obviamente que com a pandemia, né, Sim. a gente teve que regredir um pouco. Mas, por exemplo, o paciente que faz o transplante, tem a perda da medula, a gente faz a festinha com todo mundo no quarto, parabenizando. Então, são pacientes que a gente começou a ver que dá para a gente fazer algumas coisas. A alimentação é uma delas, ter a visita, né, Claro, com liberação, com todos os critérios, com enfim. Então, a gente não está exato. falando aqui para liberar os cachorros, enfim. Todo mundo, né, tem contato aí. Bom, vou emendar uma pergunta aqui para você. Qual que é a conduta ideal para um paciente que teve câncer de base de língua e não está se adaptando ao uso de um espessante, por exemplo? Tudo vai depender, né, Diogo, por conta de como que ele está em evolução com a fono. Eu, por exemplo, faço dieta, a fono fala para mim, esse paciente a gente usa, né, aquela nomenclatura de consistências mel, néctar e pudim, né, e aí ela fala, Thaís, precisa ser uma dieta néctar. Então, tem determinados alimentos que a gente não usa espessante. E a gente ainda precisa até ter um consenso desses conceitos, dessas consistências. Né? Exatamente. E precisa ter todo um treinamento de equipe, né, para chegar na consistência certa, pensando a nível hospitalar. O que eu faço na cozinha agora, ele chega em outra consistência quando chega no quarto do paciente, né? Então, eu trabalho muito com os espessantes no sentido quando a fono libera, né, para o líquido mesmo. Então, depende muito do caso. Então, se for para a questão de hidratação, a gente aí tem que pensar em outras maneiras de hidratação, no sentido da oferta alimentar mesmo, e qual consistência que ele está, e se eu preciso usar espessante para aquela consistência, ou só com o alimento eu consigo chegar na consistência. O fato é, qualquer paciente com dieta néctar, mel ou pudim, ele tem que ter uma suplementação nutricional, porque nenhuma dessas dietas, por mais que oferta... Exatamente. Acho que esse é um recado muito importante. Porque não atinge. Vou voltar para vocês duas, mas primeiro aqui com a Melina, depois quero ouvir sua opinião. Quais são os fatores determinantes, então, para a gente avaliar um paciente com desnutrição, paciente oncológico? E se tem algum exame laboratorial ou se algum exame desse pode auxiliar no diagnóstico desses pacientes? Tá, assim, eu acho que a avaliação nutricional, ela vai constar vários critérios, né, tanto subjetivos quanto objetivos aí nessa avaliação, né, então, assim, a desnutrição no paciente oncológico, ela é multifatorial, né? Ela não tem uma causa única, ela tem várias causas relacionadas ao tratamento, relacionadas aos sintomas da doença, e esse diagnóstico também vai ter que levar tudo isso em consideração. Então, eu acho que é um diagnóstico que vai precisar tanto de uma história clínica bem tirada, entender a gravidade da doença, entender o quão catabólico, quão hipermetabólico esse paciente vai estar. E aí, claro, que a gente vai ter parâmetros objetivos, circunferências, enfim, outras coisas que vão ter que ser levadas em conta. Então, eu acho que é uma coisa mais ampla aí. E qual que é a sequência da pergunta? Calma. Laboratório. De laboratório. Então, aí é uma parte difícil, né? Quase tão difícil quanto na UTI. Normalmente são pacientes inflamados, né, que se a gente for pegar e avaliar a proteína visceral, a albumina, pré-albumina, elas vão acabar sendo muitas vezes um marcador inflamatório negativo, então ela vai estar baixa, eu não vou saber o quanto disso é inflamação e o quanto disso é realmente uma redução do pool proteico, né? E a gente não tem muitos outros exames, a gente pode avaliar, enfim, como que está reserva de micronutriente, avaliar algumas vitaminas específicas, mas assim, a gente não vai ter um parâmetro objetivo que a gente pega o exame e fale, esse é desnutrido, sim, esse não é desnutrido, vai ter que ser um conjunto, né? E aí eu vou emendar com você, dentro dessa avaliação, vocês costumam avaliar a composição corporal desse paciente, perpassa por isso todo esse diagnóstico? Sim. Hoje, todos os pacientes lá na AC, a gente faz a SGPPT, mas em alguns grupos de pacientes de maior risco, então eu faço bioimpedância, e se for, né, se não tiver indicação, eu faço antropometria. Então, a gente tenta fazer de alguma forma, né, a composição corporal, porque às vezes a gente vê, né, resultados ali diferentes, e para
tomar, né, melhorar a nossa conduta. A gente tem estudado bastante a questão do uso, né, dos métodos de imagem, né? Então, eu participo de algumas pesquisas lá no AC com o uso da tomografia. A gente está tentando trazer um pouco mais para a realidade, tirar só da pesquisa, né? Mas sabe que ainda, né, o fluxo não é tão simples. Mas a gente tem trabalhado também com isso. Então, alguns pacientes eu também avalio pela tomo. Então, um pouco mais específico para a gente identificar melhor. Né? E aí a massa magra, ela toma um espaço maior, né? Porque ela passa seu tratamento ali se ela tiver com uma massa magra reduzida. Quando a gente está falando de um paciente oncológico, ele também pode ser uma massa magra reduzida, com alguns outros parâmetros, fadiga, até mesmo laboratorial, que pode incluir caquexia, principalmente nesse paciente. E não ficar só nesse diagnóstico exclusivo da desnutrição por si. Exato, a gente consegue, como até a Melina começou falando, né? A gente tem que juntar tudo, Sim. né? Não é um único parâmetro, né? Então a gente tem que avaliar todo o contexto também que o paciente está no momento. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre dietas da moda. Principalmente no paciente oncológico, né? Uhum. Tem muitas dietas que chegam lá para você, né? Tem. A gente começou, desculpa te interromper, a gente começou a receber dos pacientes que vão operar, né, um e-mail quando ele tem alguma intolerância, né? E aí agora a gente já não sabe se realmente é intolerância, né? Ou se são mudanças mesmo de alimentação, porque agora o que tem de e-mail chegando, não como glúten, não como lactose, não como isso, sou vegetariana, assim, um número que aumentou muito, né? E essa restrição, principalmente para esse paciente, eu acho que a gente tem que deixar essa mensagem aqui, é muito perigoso. Exato. Né? Porque as pessoas acham que ainda é alimentar o câncer, né? Exatamente. A gente tem que lembrar, eu acho que porque, como a glicose, né, acaba sendo o primeiro substrato aí da célula tumoral, todo mundo, né? Mas esquece que se não tiver, esses pacientes. esquece que se não tiver glicose, ele vai utilizar o aminoácido, ele vai fazer gliconeogênese. Ele vai produzir a glicose. Ele vai. E vai ser mais caro, né? Vai pagar um preço mais caro. Então, acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado e reorientar. O que eu sinto muito na prática é esses pacientes, eles chegam com essa convicção. E a gente tem que tentar, né, desmistificar isso o tempo inteiro, né, e toda hora conversando com ele. Mas a gente não tem evidência mesmo, né, sobre essas dietas da moda, dietas restritivas e como você falou, né, acaba sendo aí muito perigoso, né, em determinadas situações. E se você for pensar que a grande maioria desses pacientes já tem algum grau de desnutrição, qualquer restrição, seja ela qual for, vai tender a piorar aí esse quadro. Eu vou entrar na pergunta específica, então, tá? Da Bianca. É verdade que a dieta high fat, low carb, ela é benéfica para esse paciente com câncer? Não temos evidência. A gente tem alguns trabalhos, né? Pensando mais nem low carb, né? Em very low carb, né? Numa dieta uma dieta cetogênica mesmo. O que a gente tem são alguns estudos, mais in vitro em animais ainda, né? Que pode ter um benefício. Alguns estudos em humanos, a gente não tem aí continuidade de boa parte dos pacientes, porque eles não conseguem manter, né? A fadiga aumenta, o nível de concentração cai, a gente sabe tudo o que acontece, né? Se a gente tira aí todo o carboidrato. E sem contar também que depende muito do tipo de tumor. Eu sempre tento, né, explicar, assim, lá a gente tem a residência, eu falo sempre assim para os residentes. Pensa que se naquele tumor, né, eu tenho que usar uma quimioterapia específica, por que eu tirar o carboidrato vai dar certo para todos, né? Então, a gente tem que pensar também no metabolismo tumoral de cada, né, tipo histológico. Então, alguns estudos parecem trazer maior benefício aí para tumores do sistema nervoso central, mas ainda, né, tem que estudar, ainda precisa de mais pesquisa, né? Eu vou interromper um pouco a pergunta aqui, mas não deixa de ser uma pergunta, mas estão perguntando assim, se existe uma pós-graduação ou um curso de especialização específica para atender paciente oncológico? Tem, posso fazer propaganda? Pode. Então, a gente tem lá no AC Camargo, inclusive, nosso curso à distância. A gente acabou a primeira turma essa semana, né? Mas semestre que vem a gente vai abrir a segunda turma. Mas também tem o Avante, né? Na página do Avante da Nestlé tem um curso de jornada do paciente com câncer, que eu participei, inclusive.
Então, que tá bem legal e tem vários temas aí separados, né, de acordo com os diagnósticos oncológicos. E abraço. A gente tem que fazer a propaganda. Bom, então, assim, no Bom a gente tem, né, que é o Brasmen Online, vários materiais aí de oncologia. E a gente tem o Citem de Onco também, né? Que, enfim, a gente faz algumas vezes aí no ano e aí é um curso de imersão. Parece que tá em Black Friday agora o Bom, não é isso? Ah, é, Gabi? A Gabi tá contando aqui. Então fala aí, quanto que tá, Gabi? R$9,90. Olha, os 3 primeiros meses, R$9,90. Então é isso. Propaganda daqui da Brasmen. Esse tá bom. Vamos voltar aqui para a dieta da moda. E o consumo de carne vermelha, que é tanto restrito, é uma recomendação mesmo? Existe uma recomendação de evitar? Como que é realmente isso do ponto de vista de evidência? Limitar, não é nem evitar, a gente tem que limitar o consumo. Então, ela não é proibida, né? E se a gente buscar hoje exatamente a evidência mais atual, você não encontra ela como fator de risco comprovado para o câncer coloretal, por exemplo, que até 2018 era, né? A World Cancer Research Fund, ela coloca, né, faz um update aí a cada 2 anos, né, principalmente coloretal, tem muito trabalho, e aí quando você vê a matriz deles, eles já mudaram a corzinha ali, né, significando que não é mais comprovado e sim provável. Mas independente, a gente pode sim consumir a carne vermelha, mas desde que seja, né, até 500 gramas aí por semana. Essa é a recomendação, doutor? É o máximo, né? O ideal seria 350, mas vamos pensar o pessoal do sul, né, que come bastante carne, né? Então pode ser até 500. Então essa é a recomendação, não tem problema. O problema é a carne processada mesmo, né? Que aí a gente tem que evitar o máximo que puder. Tá. E a dieta vegetariana traz algum benefício ou tem alguma contraindicação para esse paciente que é oncológico e já tinha essa linha? Não, na verdade a gente tem que monitorar aí, por exemplo, B12, né, com muito mais cautela, que já é especificamente para o paciente vegetariano. Não fica muito diferente, né? Não é uma se ele virar vegetariano agora que ele tem o câncer, vai ser totalmente diferente. Não, né? Claro que ele vai ter uma alimentação, dependendo aí, né, mais saudável, porque tem muito paciente que muda radicalmente a alimentação quando tem o diagnóstico, né? Então, paciente que acaba que consumiu um monte de porcaria, de doce, de fritura. Hoje mesmo o paciente me ligou e falou, mas eu vou deixar de comer fritura, eu vou emagrecer, né? Eu falei, vai, de uma forma saudável, né? Então, a gente monitorar essa alimentação equilibrada, mas não que vai ser, nossa, algo muito, né, muito melhor aí para o paciente, ou aquele que não é vegetariano vai ter um resultado pior, também não. Eu acho que também outra coisa que tem que avaliar, assim, às vezes, nesse momento, ele precisa de, por exemplo, uma carga proteica maior. Ele está conseguindo atingir essa carga proteica? Vai precisar de algum suplemento? Então eu acho que exatamente, né, os nutrientes. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante a gente ressaltar, porque estão perguntando assim, paciente em radioterapia, eu continuo a suplementação oral? A gente deve continuar a suplementação oral, principalmente nesses pacientes. Se for cabeça, pescoço em rádio, então, né? tem que fazer. Voltando para a composição corporal, tem uma pergunta específica aqui para você, se o nutricionista ele pode ler a tomografia e avaliar e classificar com os pontos de corte já existentes, em sarcopênico ou não. Então, a gente ainda não pode laudar, né? Mas eu posso avaliar, eu avalio, por exemplo, né? Então, a gente pode olhar, faz o treinamento, obviamente, né? Não é tão simples, porque para um nutricionista, ler uma tomografia é uma coisa que a gente não aprende em lugar nenhum, né? Não aprende na faculdade, então... Mas a gente não pode laudar, assim como o ultrassom. Eu não tenho experiência, acho que a Melina tem, né, com ultrassom. O nutricionista a gente pode fazer avaliação, mas não lauda, né? Mas a gente pode mostrar... Usar isso como um parâmetro de acompanhamento. Exato. Acho que quanto mais a gente conseguir utilizar esses exames de imagem para avaliar a composição corporal, muito melhor para esse paciente. Com certeza. Manejo de diarreia no paciente oncológico. Surgiu uma pergunta aqui. Qual seria assim, a primeira orientação, como que a gente deve fazer com esse tipo de paciente? Primeira coisa, dieta, né? Sim. Sem resíduos. Em segundo, dá para a gente pensar então, no uso de ou pré-bióticos, né? Então, como a gente não tem ainda aquela segurança 100%
do uso do probiótico em que paciente. já é uma polêmica nesse paciente também. Né? Exato. Então, por conta da imunossupressão, eu posso, né, ir com o uso aí do pré-biótico. No transplante de medula, eu sempre uso pré-biótico, né? Teve 2 trabalhos que avaliaram o uso do probiótico em pacientes com câncer de pulmão em imunoterapia e melanoma, e eles viram que tiveram uma resposta ruim, né? O tratamento foi pior, né, para quem usou. Então, ainda está se estudando essa questão de qual bactéria seria o mais adequado ou não. Então, desculpa te cortar, mas eu acho que a gente vai chegar num ponto de começar a fazer o mapa genético desses pacientes, a gente começar a customizar cada vez mais esse tipo de intervenção para o paciente. Exatamente, porque é o que a gente não tem hoje, né? Então, a gente precisa fazer isso. Para quem eu tenho que dar qual tipo de bactéria? É isso que a gente precisa entender. Então, esses pacientes em imunoterapia, tudo bem, foram só 2 estudos, mas aí a gente, né, tenta sempre evitar uso, né, mais pelo pré-biótico. A gente tem um grupo de pesquisa de microbiota lá no hospital com o Dr. Emanuel, que ele, né, enfatiza muito isso. Mas tem trabalhos em radioterapia de região pélvica que a melhor intervenção é o probiótico. Então, se é um paciente que ele está com uma imunidade adequada, é uma intervenção que ela é possível de ser feita, desde que eu vou monitorando, né, e ele não ficar neutropênico. E para o paciente internado oncológico, a gente tem alguma diferença para esse Eu acho paciente? que a mensagem vai pensando em pacientes com nutrição enteral. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Não interromper a dieta. Exatamente. Não interromper a dieta e avaliar a prescrição médica desse paciente como um todo, né? Porque às vezes ele tá com um monte de medicação ali que causa diarreia, que a gente vai ter que pensar antes da dieta. Os antibióticos também, Thaís, mas às vezes assim, eu não sei se você já viu isso, às vezes a gente tá lá com o paciente com diarreia, a gente pega a prescrição, ele tá com Movalax, Glutalax, tipo assim, que tá prescrito há um tempão, ninguém suspendeu, e aí estão querendo usar a dieta antes de suspender o laxativo. Então, acho que assim, avaliar a prescrição como um todo, ver ali o que pode estar causando, se dá pra gente trocar via, se dá pra gente suspender, e aí, num segundo momento, avaliar se tem alguma característica da dieta que poderia melhorar essa diarreia. Então, parece ser uma causa desabsortiva, vale a pena uma fórmula semi-elementar, é uma fórmula que não tem fibra, será que vale a pena colocar uma fibra solúvel? Então, assim, avaliar muita coisa antes de pensar em suspender ou diminuir a dieta enteral. Thaís, elogio aqui para você, foi a melhor professora da pós-graduação. Muito obrigada. É uma xará sua, Thaís, também. Obrigada. Bom, paciente com hiporexia, não aceita suplemento. Dá para fazer alguma coisa para esse paciente? Foi a pergunta da Nádia. A gente tem uma outra condição aí bem complicada, né? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é todas as possibilidades que a gente tem na mão. Então, não aceita suplemento, mas a gente já avaliou todas as possibilidades que tem. Eu estou dizendo isso porque eu já tive uma situação de um paciente que ele chegou para mim e falou assim, olha, eu não tomo nenhum tipo de suplementação. Eu falei, mas já experimentou todas? Já, e aí me falou 3, né? Eu falei, então, mas a gente tem muito mais do que isso, né? Então, acho que a gente tem que tentar pensar em todo o contexto, né? E num plano alimentar aí para ele, que muitas vezes eu consigo tentar aumentar um pouquinho o aporte calórico, proteico, com alimentação. E eu acho que uma coisa também, Thaís, é que às vezes a gente tem que ser um pouco mais agressivo em passar uma sonda, por exemplo, mais precocemente. Dependendo né? do caso, com Porque às vezes a gente fica naquela tentando e não vai, sendo que às vezes a gente passa uma sonda mais precoce e consegue fazer com que esse paciente melhore do ponto de vista nutricional e isso até volte o apetite dele, né? Então eu acho que às vezes a gente tem que ser um pouco mais agressivo. E aí fica um tempo, né, até menor com a sonda do que ficaria se a gente passasse depois, né? Uso de ômega 3 para evitar a perda de massa magra para esses pacientes. Vocês fazem de rotina, suplementam esses pacientes? Tem alguma contraindicação? Não, contraindicação não, mas a gente não suplementa de rotina. Vai muito de caso a caso e também vai muito de suplementos que contêm ômega 3 ou a suplementação isolada do ômega 3. O que hoje eu tenho lá na C é que a gente teve um trabalho de uma colega nutri que foi muito legal em pacientes com câncer de reto, em quimio e radioterapia, e que teve uma redução de marcadores inflamatórios absurda com o uso do ômega 3. E foi isolado.
Então, depois desse estudo, que foi um estudo de doutorado, a gente colocou como protocolo para esses pacientes. Só. Agora, o restante vai depender muito do caso. Mas... E aí, mais o corriqueiro da dieta com o imunomodulador que já tem o ômega 3. Exatamente. E aí lança a mão disso. Isso. Pessoal, também pode mandar mais perguntas aqui para a gente. A Melina, tem uma pergunta aqui para você de nutrição parenteral. Se existe nesse tipo de... Assim, eu vou adaptar a pergunta, tá? Se existe um ponto de corte que você costuma utilizar para função hepática para considerar a alteração relacionada à nutrição parenteral para esses pacientes? Alteração da fórmula, é isso que ele está perguntando? Deve ser. Será? Tá bom. Eu acho que ele quer saber mais assim, se contraindica, dependendo de alguma alteração hepática nesse paciente oncológico que está com nutrição parenteral, que na verdade não vai ser um paciente oncológico, vai ser um paciente que usa mesmo nutrição parenteral. Na verdade, assim, né? Claro, o ideal seria um paciente que desenvolve uma disfunção hepática mais grave, eu suspender a parenteral? Seria, mas assim, eu tenho essa opção? Muitas vezes eu não tenho. Via digestiva não está funcionante, a única via que eu tenho para alimentar esse paciente é a parenteral, eu vou ter que continuar com a parenteral apesar da disfunção hepática. O que a gente pode fazer no contexto da parenteral para minimizar essa disfunção vai ser evitar overfeeding, então ter certeza que eu não estou hiperalimentando esse paciente, eu acho que esse é o ponto básico, né? Ter certeza que eu não errei ali na minha conta de estimativa de gasto energético nesse momento. Utilizar, por exemplo, emulsões lipídicas que contenham ômega 3. O ômega 3 tem um efeito provado muito positivo em redução de disfunção hepática. Então, esse é outro ponto importante. Ciclar a parenteral. O fígado tolera muito mais uma parenteral cíclica do que uma parenteral contínua. Então, correr essa parenteral em 20 horas, 18 horas, 22 horas, enfim, diminuir o tempo e dar um tempo aí de espaço sem a parenteral. E usar a via digestiva, ainda que pouco. Então, ainda que seja um paciente que eu não estou conseguindo nutrir ele por via digestiva, que eu faça, por exemplo, uma enteral 15, 20 ml hora, isso já melhora também o grau de disfunção hepática. Então, acho que são algumas estratégias que a gente pode fazer aí nesses pacientes. Isso não é só para o paciente oncológico. Não, vale para todos os pacientes com parenteral. Isso. A gente está chegando no fim, mas tem uma pergunta aqui para você. Sobre, vocês realmente fazem um protocolo, como que é esse protocolo no pré-operatório com imunomodulação, usa 7 dias antes, 5 dias antes, eles querem saber mais se tem um protocolo mais assim, específico do seu serviço para esse tipo de paciente. Nós temos sim, né? Então, todos esses pacientes, trato gastrointestinal, cirurgia torácica, cistectomia, ginecologia, acho que eu não esqueci de nenhum, e cabeça e pescoço, né? Então, esses pacientes são encaminhados todos para o nosso ambulatório de nutrição. Então, isso é um ponto importante também para você ter, né, no seu serviço, ter o ambulatório de nutrição para fazer a parte pré-operatória, que vai ser ambulatorial. Então, a gente faz a avaliação, faz a consulta e aí eu prescrevo a imunomodulação. Só que aí eu deixo 5 a 7 dias para o bem nutrido e de 10 a 14 dias para aquele que está desnutrido, né? Se a gente tiver tempo hábil, claro, porque às vezes o paciente já vem com a data da cirurgia marcada, então acho que também isso é um outro ponto para chamar atenção, porque se eu recebo o paciente hoje, ele vai internar amanhã, não vai adiantar, né? E aí, quando esse paciente interna, eu vou fazer, né, o restante do protocolo, então, abreviação de jejum pré-operatório. Para os pacientes de cirurgias intestinais, eu aplico a goma de mascar no pré e no pós-operatório em jejum. E aí, a gente entra com a dieta o mais precoce possível. Entrou com a dieta, entrei com a imunomodulação mais uma vez, né, por uma semana aí no máximo. E aí, se for interal, a gente tenta a fórmula também imunomoduladora. Tem um comentário aqui que eu queria fazer e deixar uma dica aqui para a Nestlé também. Parabéns pelo talk show sobre nutrição e oncologia, mas a gente queria também sobre cirurgia geral para esses pacientes. Então fica a dica aí para a Nestlé. Já aproveitando, agradecendo mais uma vez a Nestlé por esse apoio. Obrigado, Thaís. Obrigado, Melina. Obrigada. Aqui, dividir esse tempo com a gente e comentar sobre o seu serviço também. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Valeu. E o último aviso da Gabi, que o nosso Black Friday, então, do bom. 30 de novembro. Até 30 de novembro.
9,99. Por 3 vezes, pessoal. Obrigado por todo mundo que participou, que ficou aqui com a gente. E a gente espera vocês nessa segunda parte, então, desse talk show. Boa noite.